Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o evangelista Manuel Silva Messa quero trazer uma passagem bíblica que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 33, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, eu sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Aqui nós podemos observarmos a palavra do Senhor, profeta Jeremias sendo usado nas mãos de Deus através do Espírito Santo, trazendo esta mensagem ao coração do povo de Deus, que se encontrava com o seu coração longe da presença do Senhor. Então o Senhor permitiu que pessoas que antes eram livres, se tornarem escravos por causa dos seus próprios pecados, da desobediência à palavra do Senhor. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus e nos faz ser escravo do inimigo das nossas almas. Então vamos propor dentro do nosso coração em servir ao Senhor com alegria e sempre procurarmos a paz, a alegria, o amor, a comunhão com o Espírito Santo, para não sermos entregados nas mãos do nosso adversário. Então aqui o versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Então o Senhor mesmo permitiu que viesse a acontecer tudo isso que está registrado aqui dentro das Escrituras, para que o povo de Deus viesse saber que somente Deus poderia dar livramento e proteger eles contra a astuta cilada do adversário, os outros reis que pelejavam contra a vida do povo de Deus. Por causa da desobediência, do pecado, da desobediência, Deus permitiu que isso viesse a acontecer. E aqui está registrado no número 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Aqui Deus falando para que o seu povo viesse se converter e se arrepender dos seus maus caminhos em que eles estavam trilhando, para que quando eles clamassem, o Senhor viesse trazer resposta das suas orações. Mas o povo estava com o seu coração endurecido e Deus estava tratando com eles para que eles viessem se converter e buscar a presença do Senhor nosso Deus. Então aqui está no número 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor, Ele quer nos ensinar, quer
revelar para mim e para você a vontade e o querer dele em nossa vida e anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Somente ele sabe, mas é necessário que nós nos colocamos diante da presença de Deus. O número 4, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Então ali as casas dos reis foram derribadas, dos príncipes, do povo ali da cidade, porque estava fora dos planos e dos projetos de Deus. Estava com seus corações voltados para deuses estranhos, e Deus verdadeiro só existe um, o Deus de Israel, que tem poder, autoridade sobre os céus e a terra para nos dar a vitória. No número 5 diz assim: eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Então o povo que outrora tirado ali do Egito, Deus opera milagres e maravilha, faz eles passar pelo meio do mar em seco, sai do outro lado cantando o hino da vitória. Aquele mesmo povo, eles endureceram o seu coração a servir ao Senhor. Então o Senhor entregou eles na mão dos seus adversários. Eles saíram para pelejar contra os caldeus, mas o Senhor permitiu que ali o povo caísse a espada, e todas as suas casas dos reis e do povo daquela cidade, a não ser os que foram levados cativo, caísse por terra a fio de espada por causa da desobediência, do pecado. O número 6 diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, eu sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Aqui Deus fazendo uma promessa: se eles se convertessem ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor ia fazer com que eles fossem prósperos, e Ele ia trazer saúde sobre eles, a cura. Eu sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. O Senhor ia trazer um juízo perfeito sobre a vida deles, dando novamente a alegria deles viver. Mas para que isso viesse a acontecer, eles teriam que se converter dos seus maus caminhos e buscar ao Senhor de todo o seu coração. O número 7 diz assim a palavra de Deus: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. O Senhor trazendo uma promessa para eles, para que eles viessem se converter, e o Senhor iria edificar a Judá e Israel quando eles buscassem ao Senhor de todo o seu coração. Meus amados e queridos irmãos, muitas das vezes o adversário, inimigo das nossas almas, ele lança pratos, oferendas, ele tenta te tirar da presença do Senhor, mas não caia na cilada do inimigo. Aqui Israel, por causa das outras nações e por desobedecer a Deus, eles ficaram doentes espiritualmente, não tinha saúde, porque permitiu que o adversário cirandasse com a vida deles. Mas o Senhor faz uma promessa, que ia remover o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e eu os edificarei como no princípio. O Senhor estava fazendo uma promessa que ia edificar a vida deles, trabalhar no coração deles e fazer com que eles fossem tementes e obedientes à palavra de Deus. Número 8, eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Então aqui nós podemos observar que o Senhor estava fazendo uma promessa para ele: e os purificarei de toda a sua maldade,
com que pecaram contra mim, e perdoarei toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim, e contra as minhas leis. Então Deus aqui, mesmo o homem e a mulher, pecando contra Deus, quando ele se arrepende e se converte de todo o seu coração, o Senhor traz promessa para ele, porque Deus não nos criou para vivermos uma vida de condenação, uma vida de destruição, mas o Senhor nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança, para sermos santos e purificarmos todos os dias das nossas vidas diante da presença de Deus. O número 9 diz assim: e esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Aqui, meus amados e queridos irmãos, o Senhor nosso Deus trazendo essa passagem ao coração do povo de Deus, para que eles viessem se converter, e todas as nações ali iriam ter uma vida de santificação, de obediência, de perseverança diante da presença do Senhor. Então procuremos servirmos ao Senhor com alegria e apresentarmos ao Senhor diante da presença de Deus, de corpo, de alma e de espírito, nos alegrando de sermos servos e filhos de Deus, para assim herdarmos todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas e para os nossos corações. Que Deus os abençoe. Fique com esta palavra. Quero neste momento estar orando pelo seu lar, pelos seus familiares, para que assim Deus possa abençoá-los grandemente, em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, coloco-me diante da tua presença. Suplico pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, aqueles que estão desempregados, toca nos currículos, nas carteiras profissionais, abra as portas que estão fechadas para este homem, para esta mulher, para ganhar o sustento, pão de cada dia para os seus filhos. Papai querido, abençoa todos os familiares, os entes queridos, as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos alcoólatras, os andarilhos. Papai querido, aqueles que estão na prostituição, salva, cura, liberta, transforma. Papai querido, as vidas nas UTIs, nos manicômios, nos leprosários. Papai querido, eu peço que o Senhor traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a honra e a glória do Senhor. Fiquem todos com Deus na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.